A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa. Nós servimos sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje nós vamos aqui bater um papo com o Tenente Coronel Gil Kempers, que é o comandante do 15º Grupamento de Bombeiros de Petrópolis. É isso, comandante? Isso Falei mesmo. certo? Falou certinho. Então, bom dia, comandante. Como é ser um soldado do fogo e como é comandar esta corporação? Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Realmente é uma honra, né? Poder servir a cidade de Petrópolis. Eu que sou morador da cidade já há quase 10 anos. A gente consegue perceber a importância do trabalho do Corpo de Bombeiros, não só no dia a dia, nas ocorrências das mais variadas possíveis, que vão desde um mal súbito em que uma senhora passe mal na rua, a uma ocorrência de trabalho de parto, que, para minha surpresa, a estatística de ocorrência de trabalho de parto em Petrópolis é uma estatística bem alta de atendimento de ambulâncias. Ano passado nós tivemos 6 partos realizados por bombeiros. Além do mais, as ocorrências do dia a dia, que são ocorrências graves, né, como colisão de veículos, os incêndios. Vamos falar sobre tudo isso, exatamente. Porque realmente assusta a nós moradores. A incidência é um número monstruoso, principalmente de acidentes de motocicletas na nossa cidade, né? Número muito elevado. O comandante, o Petropolitano tem um carinho muito grande pelo nosso batalhão do Corpo de Bombeiros, né? Os nossos bombeiros são pau para toda a obra, como a gente diz aí no popular. Ao que se atribui essa presença sempre marcante dos nossos bombeiros? Um fator histórico é que nós estamos presentes em todas as tragédias, né? Então, o bombeiro está presente no dia a dia da população, no atendimento à sua emergência. Então, quando o cidadão ele liga 193, ele sabe que ele pode contar com um militar que ele vai chegar ali preparado para atender a sua necessidade. O que eu venho trazendo, tentando buscar, modificar um pouquinho, é humanizar bastante esse serviço. É fazer com que o militar, além de prestar um serviço, que isso não seja algo mecânico, né? Que ele tenha uma empatia com aquela vítima, que ele saiba entender a dor daquela vítima, se colocar no lugar dela, e muitas vezes isso vai melhorar o atendimento daquele cidadão. Perfeito. Existem projetos que envolvam diretamente a população? Sim, né? Tem um projeto que a gente começou ano passado chamado NACIF. São os núcleos de combate a incêndio florestal nas comunidades. Isso facilita muito o nosso trabalho. Então, pouca gente entende que existe uma relação direta entre chuva e escorregamento. Então, os locais que ano passado eles queimaram nos incêndios florestais, esse ano eles são mais suscetíveis a escorregamentos, porque você mexe na estrutura do solo, tira a vegetação e fatalmente é um local que ele fica mais propenso a um escorregamento. Então, são núcleos que a gente vem capacitando nas comunidades para melhorar essa capilaridade do Corpo de Bombeiros e evitar queimadas, né? Então, a gente está começando agora em março também um projeto muito bom, que é o Bombeiro Mirim, né? Ou seja, a gente vai ter durante 4 meses um grupo de 60 crianças, 30 de manhã e 30 à tarde, que elas vão fazer todo o treinamento de um bombeiro com a questão lúdica, né, do dia a dia da criança, mas fazendo com que ele entenda o trabalho do Corpo de Bombeiros. Então, isso para a gente é um trabalho muito importante. Hoje eu tenho 3 oficiais que foram bombeiros mirins, ou seja, eles se encantaram pela profissão e aí resolveram seguir carreira e dedicar suas vidas a salvar outras vidas. Veja só, isso pode ser um multiplicador, né, comandante? Exatamente. Porque a criança geralmente leva para casa, né, os ensinamentos aos pais e também dissemina entre as outras crianças. Isso é muito importante. Exatamente. Né? É uma forma de você encantar na criança o sentimento de fazer o bem, né? Uhum. Eu participei de uma reunião do Conselho de Segurança há uns 6 meses atrás, em que uma mãe ela nos abordou, estava o comandante do bombeiro, da polícia, enfim, ela nos abordou em que um traficante teria ofertado àquela criança um presente e a criança teria ficado encantada.
E você tem que conquistar essa criança, você tem que mostrar para ela que existe o lado bom da vida, né? Então, Exato. você tem que dar para ela uma referência positiva. Então, a gente começou um ciclo, em conjunto com a Secretaria de Educação do município, de visitação das escolas públicas ao quartel. Então, toda quarta-feira, a gente recebe pela manhã uma escola e à tarde uma outra escola que elas visitam o quartel. Ou seja, elas passam um dia ali para conhecer o trabalho do bombeiro, conhecem as viaturas, veem os equipamentos, os bombeiros explicam o trabalho. Isso é uma forma de você encantar a criança, de você mostrar para ela uma referência positiva. E quem sabe uma daquelas crianças que visitam o quartel vai se tornar um bombeiro e vai estar do lado de cada farda. Exatamente. Isso é muito bom. É preferível do que estar do lado de lá no tráfico, né? Exatamente. Comandante, o número de militares envolvidos em nosso município é satisfatório para o tamanho da nossa cidade? A gente vem melhorando e aumentando a estatística de ocorrências, né? Ou seja, a gente vem pulverizando a quantidade de bombeiros, né? Em determinadas ocorrências. O Estado hoje enfrenta uma dificuldade ainda de concurso, né? Então, assim, o déficit de militares no Estado é em torno de 8 mil militares, o bombeiro tem um déficit de militares. Isso faz com que as escalas fiquem mais apertadas, né? Então, assim, a gente vem sofrendo com escalas extras, então o comando da corporação já tá atento a isso. Então, esse ano agora, e aí o nosso comandante-geral, o Coronel Robadei, e o chefe de Estado-Maior, o Coronel Marcelo Gisler, eles já propuseram uma alternativa a isso. Então, esse ano nós vamos estar recebendo aí os militares temporários. Isso para a gente é uma grande vitória, porque eles serão oriundos do Exército, serão esses jovens que eles vão servir, uma parte desses jovens vão prestar serviço no Corpo de Bombeiros. Então, é uma ferramenta muito importante para que esse jovem, que no primeiro momento servia só a Aeronáutica, a Marinha, o Exército, a partir desse ano, eles vão também, a gente vai receber agora, aqui no quartel de Petrópolis, 40 soldados, e mais 12 em Três Rios e mais 12 em Itaipava, que também são unidades subordinadas a mim. Ah, sim. Então, além de Petrópolis, sob o seu comando estão Três Rios, Real... Três Rios e Itaipava. Isso, exatamente. Então, assim, aí essa quantidade de bombeiros que vai incorporar nas fileiras, são militares temporários que podem ficar até 8 anos, isso vai realmente dar um novo gás, um novo ânimo, porque a gente vem trabalhando em regime de escala extra, para que a população não se sinta prejudicada, né, para que não tenha nenhum tipo de problema. Então, os militares estão tendo, por exemplo, período de chuva agora, a gente está tendo um reforço operacional com as próprias equipes. Então, o militar que teria 3 dias de folga, ele está tendo 2 para reforçar as equipes durante esse período de chuva. Perfeito. As chuvas no período de verão que provocam deslizamentos e quedas de árvores, como nós estamos falando, os incêndios florestais, né? Os salvamentos de animais e pessoas são rotinas comuns na vida do Corpo de Bombeiros. Exatamente. Porém, um chama mais atenção, que são os acidentes de trânsito. Como que o senhor vê isso, comandante? Então, essa é uma grande preocupação minha, né? Eu gosto muito de estatística e gosto muito de trabalhar nessa área. Então, quando eu assumi o comando, eu comecei a buscar as estatísticas e eu fiquei bastante assustado com a quantidade de ocorrências de acidentes de trânsito na cidade, né? Por que essa minha preocupação? Primeiro, a gente não tem o que medir o bem maior que o ser humano tem, é a vida, né? E num segundo momento, a gente foi percebendo que esse evento é um evento muito caro para o cidadão, né? O acidente de trânsito, ele causa um gasto muito grande para a população. Você manter um acidentado, muitas vezes, no hospital é muito caro. E o que me preocupa quando você começa a acompanhar os acidentes de trânsito? É que boa parte, ou seja, grande parte desses acidentes, eles acontecem por uma imperícia, uma imprudência. Na maioria das vezes, imprudência. Um jovem que vai empinar a moto e cai, ou seja, um jovem sem habilitação. Nós tivemos esse ano um óbito aqui na Coronel Veiga, de um rapaz de 22 anos, atropelou um senhor que veio a óbito, e esse cidadão estava sem habilitação. Então, é uma preocupação muito grande nossa, porque muitas pessoas, e a gente tem uma estatística de mais de 60% das ocorrências que envolvem moto, o cidadão não tem habilitação. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. E aí, muitas vezes, a gente consegue ver isso pela cidade facilmente. A pessoa conduzindo moto apenas de chinelo e bermuda,
sem Bem, camisa, responsabilidade é uma total. responsabilidade total. E a gente tem que fazer a população mudar esse comportamento, porque esse tipo de atitude vem gerando um transtorno muito grande na cidade, porque os hospitais estão ficando lotados. Né? Isso é um prejuízo terrível para o país, né? Exatamente. Porque acabam se tratando pelo SUS, onera ao SUS cada vez mais, e além disso, além de colocar o bem mais precioso que a vida em risco, né? Exatamente. Eu ontem, por acaso, estava ali na porta do cartório ali do quarto ofício, e um senhor que vinha com carro, ele vinha na pista da direita e ele resolveu entrar nessa ponte que dá acesso a General Osório. Ele entrou, só que vinham 3 motos pela esquerda, mas ele não ligou a seta. Quer dizer, ele pegou a moto, por sorte não aconteceu nada mais grave. Só arranhou o carro dele e a moto não deve ter tido grande prejuízo. Mas ele discutiu, não, eu estava com a seta ligada. Eu não quis criar problema, porque realmente, eu devo vontade de dizer, não, o senhor não estava não, porque eu vim acompanhando a sua trajetória. Ele simplesmente virou e entrou. Ele não quis saber se vinha carro, se não vinha, ou ele não viu, porque tem um ponto cego realmente nos automóveis que a gente às vezes não vê, né? É verdade. Agora, realmente a gente tem que prestar mais atenção no trânsito, né? Assim, a minha maior preocupação é porque o acidente... Eu sei que, desculpa Não, interromper, claro que... mas eu sei que os motoqueiros são os grandes responsáveis pelos acidentes. Primeiro pela velocidade que eles andam, que é uma velocidade muito acima daquela que é permitida dentro do centro urbano. Fazendo mudanças de via, exatamente, cortando o carro. Costurando, como se diz na gíria, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande, porque quando você tem um acidente, uma pessoa está dentro do veículo, que ela tem um acidente, você pode ter ali, num primeiro momento, um acidente leve como esse, né, como o senhor acabou de relatar, o condutor do carro ele não teria nenhum dano, mas se o motoqueiro vem ao solo, pois é, dependendo do tombo, ele tem uma lesão, às vezes, irreversível. Exato, exatamente. Então, assim, o motoqueiro, o motociclista, ele tem que ter uma preocupação maior que todos os demais condutores, porque ele é o principal lesado numa situação como essa. Então, ele tem que conduzir com responsabilidade, ele tem que conduzir, muitas vezes, preventivamente para evitar o acidente, né? E a gente sabe que, muitas vezes, o jovem, aí a gente levanta a estatística, né? A maioria dos acidentes estão entre os jovens entre 18 e 25 anos. Veja só. Motos de baixa responsabilidade. Motos de baixa cilindrada. Significa o seguinte, é o ímpeto do jovem. Né? Eu já fui jovem, faz bastante tempo, mas eu já fui jovem, que você acha que nunca vai acontecer. Né? Eu fui dar uma palestra esses dias numa escola municipal em Pedro do Rio, e o comentário era justamente esse, né? Uma série de jovens comentando que andam de moto, fazem isso, fazem aquilo. E a preocupação é, como é que você está andando de moto? Né? Porque como é que é essa responsabilidade? Você pega a moto, vai andando direitinho na via, com capacete, com calça jeans. Então, assim, essa condução é que ela nos preocupa. Por que a gente diz que é um evento extremamente danoso para o petropolitano? Porque o cidadão que anda de moto e ele cai sem habilitação, ele vai ocupar, no primeiro momento, ele vai ocupar o corpo de bombeiros. Né? A gente vai ter que dar um primeiro atendimento que, se a gente for mensurar, é um atendimento caro. No segundo momento, ele vai para o hospital. Do hospital, ele vai ficar um tempo internado. Então, a gente já tem ocorrências em que a vítima, o custo dela no CTI fica em torno de 300, 400 mil reais. Essa vítima, ela vai gerar um RO, vai gerar todo um amparo do judiciário, e essa vítima vai receber um DPVAT. Exatamente. Isso é que é o pior. Então, a gente está falando de um custo muito alto para um acidente que poderia ter sido evitado, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho costumado falar isso muitas vezes, em que a gente também a gente não pode transferir 100% das ocorrências para o poder público. A gente tem que entender a responsabilidade de cada cidadão. Eu dou um exemplo disso. Essa semana eu estava dando uma palestra e estava falando de incêndios em edificações. E aí eu comentei uma coisa simples. Todo mundo em casa usa um Benjamin. E aí, do Benjamin, ela vai ligar Eu ia lhe fazer essa pergunta também. Ela usa um Benjamin, do Benjamin ela liga o celular, ela liga o secador de cabelo, isso, aquilo outro, liga uma máquina, sobrecarga, né? Gera uma sobrecarga, o que vai causar um incêndio, né? Então, assim, a gente teve já esse ano, pelo menos 3 ou 4 ocorrências em Petrópolis de incêndios causados... E temos tido também, comandante, uma incidência grande de raios em Petrópolis, provocando, né? Por que isso? Então, pela condição geográfica de Petrópolis e a sua condição, né, alta,
Esse é um evento que tecnicamente sempre aconteceu, só que por uma questão mais de sorte ou azar, elas começaram a ocorrer próximo a residências, né? Então, assim, a gente que acompanha eventos dessa natureza, essa incidência de raio sempre aconteceu. Só que agora algumas delas aconteceram próximas à residência, o que causa dano, né? Então a gente teve pelo menos 3 incêndios já causados aí em função de raio do meio do ano para cá. Então é bem preocupante, né? Tem que saber se comportar em situações de chuva, né? Porque realmente tem sido complicado. Falando em viaturas, o número de viaturas é suficiente e adequado para a nossa cidade? Sim, sim. O que acontece é que em períodos de maior movimentação, como por exemplo agora a gente teve o Natal Imperial, a gente aumenta a quantidade de equipes, né? Então, por exemplo, eu coloco pelo menos 2 equipes extras, uma em Petrópolis e outra em Itaipava, para atender demandas extras, né? Então, por exemplo, período do Natal Imperial, eu contava com 2 ambulâncias de resgate, 2 viaturas de resgate para essa parte de acidente de trânsito. Então eu colocava uma viatura com uma equipe um pouco menor para dar um atendimento, um suporte primário, como eu faço agora, né? No período de chuva, eu estou colocando 2 equipes extras, uma para salvamento em áreas de inundação e outra para ocorrência de soterramento. Essas viaturas elas são específicas para esse tipo de ocorrência, para que eu não tenha que pegar as viaturas que atendem colisão de veículo, salvamento e incêndio e desloque para essa situação. Certo. O número de caminhões, nós temos escada Magiros. Temos sim. Né? Ela atinge quantos andares? São 10 andares. 10 andares. 10 andares. É o suficiente. É o suficiente. É o suficiente porque, assim, você não precisa que a escada atinja a totalidade do prédio. Então, ela é uma rota de fuga alternativa. Então, como é que funciona isso? Vamos supor que eu tenho incêndio no 15º andar. Eu vou colocar a escada no 7º andar, por exemplo, numa lateral de uma parede que não esteja acontecendo incêndio, e essa vai ser um foco de retirada de pessoas por ali também. E se for o caso, eu utilizo ela para o combate a incêndio no segundo momento. Certo. Mas é o suficiente. Como é o trabalho do Corpo de Bombeiros com o SAMU em nossa cidade? Existe uma atuação compartilhada? Isso, exatamente. Isso é uma observação que é bem interessante, né? Eu já trabalhei no Rio de Janeiro em outras unidades em que existe essa separação um pouco entre SAMU e Corpo de Bombeiros, né? Isso é muito comum em outros municípios. No Rio de Janeiro, isso é bem próximo. Aqui a gente trabalha de forma compartilhada. Então, eu conversei, assim que assumi, conversei com a coordenação do SAMU e a gente trabalha de forma integrada, ou seja, ocorrências de natureza do Corpo de Bombeiros nós atendemos e ocorrências de natureza do SAMU eles atendem. Mas a gente pode atender uma ou outra. Muito comum, ocorrência de colisão de veículos com 8 vítimas. Tivemos uma agora, final de semana passado, em Itaipava. 8 vítimas. Uma ambulância não dá conta, então eu peço apoio ao SAMU. E aí, automaticamente, eles já deslocam as viaturas, assim como ao contrário também. Ele tem uma ocorrência de natureza do SAMU, as ambulâncias dele estão empenhadas, a gente apoia. Então, esse acordo é um acordo que melhor atende ao cidadão. O cidadão ele vai estar mais protegido com uma rede de ambulâncias maior para atender a população. É feito todo um plano estratégico para você atender demandas de grande natureza. Então, pouca gente sabe disso, que a gente se prepara para ocorrências como essa. Então, ano passado, por volta de setembro, outubro, nós tivemos uma colisão, uma capotagem de ônibus na BR com 54 vítimas, na descida da serra. O Corpo de Bombeiros não vai ter imediatamente todas as ambulâncias, né? E sim, a gente não existe essa necessidade de você ter aqui 20 ambulâncias, lógico, 2 aeronaves, não. Você vai fazer um acordo de cooperação com os demais órgãos. Então, nessa ocorrência, nós mandamos 2 ambulâncias, o SAMU mandou mais 2 ambulâncias, a Concer mandou mais 2 ambulâncias, o quartel de Caxias, aí a gente foi buscando as ambulâncias próximas, né, e as aeronaves, a gente trabalhou com 2 aeronaves nessa ocorrência para atender da melhor forma possível o cidadão e não ter nenhum tipo de falha no atendimento. Agora, comandante, qual atendimento presta o SAMU e qual atendimento presta o Corpo de Bombeiros? Excelente pergunta. É bom até a gente nortear isso. A função do SAMU é atender as emergências dentro das residências. Ou seja, um cidadão está em casa, passou mal, e ele não consegue se deslocar para o hospital, já é considerado uma urgência. Existe essa diferença de urgência e emergência. Ela está em casa, passou mal, um senhor de idade passou mal, uma senhora tomou um tombo, né? Então, são ocorrências dentro de residência. Então, o SAMU vai atender esse tipo de ocorrência.
A pessoa está passando na rua, um atropelamento, uma colisão de veículos em vias públicas. Isso é atendimento do Corpo de Bombeiros. Então, a diferença básica é essa. Então, os atendimentos que são dentro de residência, dentro de edificações privadas, o SAMU atende. E as ocorrências em via pública são atendimentos do Corpo de Bombeiros. Mas, muitas vezes, por uma demanda, né, isso é a parceria. É bom, porque as pessoas às vezes confundem, né? Perdem tempo ligando para um local que não é o atendimento. Rua é bombeiro, dentro de casa é SAMU. Mas normalmente, o que a gente até faz? Quando a ocorrência entra para a gente anota a ocorrência, já faz a passagem dessa ocorrência para o SAMU. E muitas vezes, se o SAMU for assim, estou com todas as ambulâncias ocupadas, a gente vai. Tudo bem. Entendeu? A gente vai. Porque a gente entende que o cidadão... Imagina, esses dias aconteceu isso. Uma senhorinha estava com seu marido em casa e o seu marido passou mal, ele infartou. Essa senhora e esse senhor trabalharam a vida inteira. Pagaram todos os seus impostos, fizeram tudo o que tinham que fazer. E aí, num determinado momento, as ambulâncias estavam ocupadas. As 3 ambulâncias do SAMU estavam ocupadas. A gente não pode deixar esse cidadão sem atendimento. É lógico. A gente não pode fazer isso. Ele é um cidadão que passou a vida toda dele trabalhando e no momento que ele precisou do poder público, o poder público tem que atender. Tem que estar presente. Tem que estar presente. E aí foi muito bonitinho porque a gente fez o atendimento e passado uns 3 meses eles voltaram ao quartel para agradecer. Levaram um bolinho. Legal. Então, assim, essa é a gratidão da população. Isso é muito bom. Isso é muito importante, né? O reconhecimento da população é importante. Comandante, sobre as novas edificações que são construídas, existe toda a necessidade de uma análise do Corpo de Bombeiros sobre a aprovação da construção ainda na planta. Isso, exatamente. Mas isso só é para edifícios? Isso acontece em Petrópolis? Isso acontece em Petrópolis, né? Então, todas as edificações, que elas são edificações comerciais, edifícios residenciais, mistos, enfim, edificações públicas, industriais, comerciais, elas necessitam da aprovação do Corpo de Bombeiros, né? Por quê? Porque subentende-se que ela necessita de resguardar a segurança da edificação contra incêndio e pânico, né? Então é muito importante que a população entenda isso. Então, a gente está tendo aí agora a polêmica dos blocos de carnaval, em que as pessoas que dão entrada nos blocos, elas necessitam entender que existe uma série de seguranças que elas devem cumprir. São necessárias. Né? Por quê? Porque, vamos supor como aconteceu ano passado, um bloco de carnaval, um acidente, não lembro direito, o bloco em São Paulo, com eu vou emendar a pergunta, porque diz respeito justamente ao que o senhor está falando. A necessidade de autorização para a realização de shows, particularmente de casas noturnas, necessita da participação ativa do Corpo de Bombeiros para sua realização. Exatamente. O Corpo de Bombeiros não tem o poder de polícia para fechar o estabelecimento que contraria essas normas, ou ele pode? Não, ele pode e tem acontecido, né? Então, assim, é muito importante. Depois da ocorrência da Boate Kiss, né, lá no Sul, as pessoas começaram a entender a importância da legislação de segurança contra incêndio. Lá foram 243 vítimas, né? 680 vítimas ainda parciais, que são vítimas que sobreviveram. Justamente porque é importante você prevenir ocorrências dessa natureza. Então, toda vez que vai abrir uma casa de espetáculos em Petrópolis, algum evento, ele pede a aprovação do Corpo de Bombeiros. E aí as pessoas, muitas vezes, quando vão dar entrada e são reprovadas, elas, poxa, mas isso não é necessário. Como o caso dos blocos. No caso dos blocos. Como eu escutei essa semana, um rapaz falar assim, mas isso nunca aconteceu. Eu não posso ser responsável pelo passado, né? Eu digo que hoje eu sou responsável por quê? Porque se acontece um bloco, ele não tem autorização e as coisas que são exigidas são bem simples. Por exemplo, eu vou fazer uma montagem de um palco. Eu tenho que ter um ART. Alguém tem que dizer para mim que aquele palco suporta 10 pessoas, 20 pessoas. Eu vou fazer uma montagem de som. Eu tenho que ter alguém que se responsabilize pela parte elétrica. Eu tenho que ter um engenheiro que vá ali e assine e dê uma anotação de responsabilidade técnica dizendo que aquilo está seguro, né? Se eu tenho uma aglomeração de pessoas com mais de 2.000 pessoas, eu tenho que ter uma ambulância. Tem que ter um posto médico, eu tenho que pensar no bem-estar das pessoas. Porque depois que acontece a ocorrência... depois da casa caída, aí não tem jeito. Exatamente. Aí a culpa é de quem? É nossa, do bombeiro, porque não viu isso antes. Exatamente. A gente já está cansado de ver esses filmes, né? Exatamente. Então, assim, dessa forma,
Todos os comandantes, né, o delegado Cláudio da 105, a doutora Juliana da 106, o coronel Christopher, que acabou de assumir, nós sentamos e discutimos a condição junto com a prefeitura, né? A prefeitura vem fazendo um trabalho à parte que é muito importante, né, da acessibilidade da cidade. Então foi feito um cronograma com todos os blocos, e aí todos os blocos têm as exigências a fazer a cada um deles. Então foram feitas as exigências junto à prefeitura, né? E eles estão cumprindo as exigências relativas ao Corpo de Bombeiros. Isso é importante e a gente tem que estar sempre atento a nossa legislação, porque cumprir a legislação é uma obrigação nossa. Exatamente. Para isso ela existe. Exatamente. Bom, vamos fazer um intervalozinho comercial, faturar um pouquinho? Tá bom. A gente volta já já. Vai aí, Isabelle. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos entrevistando hoje, batendo um papo aqui com o Tenente Coronel Gil Kempers, comandante do 15º Grupamento de Bombeiros de Petrópolis. Comandante, essas casas noturnas que nós estávamos falando, elas sofrem vistorias constantes dos bombeiros ou só quando há alguma denúncia de irregularidade? Não, elas recebem sim a nossa vistoria, né? Então a gente teve recentemente agora uma força-tarefa em função, por exemplo, de uma boate chamada Calçada da Fama, lá em Itaipava. Né? A gente recebeu uma série de denúncias, a gente foi lá acompanhar, mas aproveitamos e fizemos isso acompanhado da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. E assim, apesar de num primeiro momento isso ter iniciado por uma denúncia, a gente aproveitou e já fez outras edificações dessa natureza para que a gente pudesse acompanhar todo esse processo, e aí fizemos isso por região. Então, a gente tem hoje oficiais, né, que fazem isso. Então, a gente tem 4 oficiais que só fazem a parte de vistoria e legalização de imóveis em Petrópolis. Quais são as principais causas dos incêndios, comandante? Então, a gente chegou a comentar aqui rapidamente sobre a questão da condição elétrica, né? Exato. Então, assim, boa parte dos incêndios, digamos que 80% dos incêndios, eles poderiam ter sido evitados. Quer dizer, a sobrecarga. Sobrecarga, exatamente. De aparelhos ligados em uma única tomada é um perigo iminente. Né? Exatamente. Outra coisa que aconteceu também é que com a modernidade, a quantidade de aparelhos ligados às instalações elétricas mudaram. Então, você pega que na maioria das vezes as edificações antigas tem uma tomada por cômodo. Esse é o grande problema do prédio que eu moro. Exato. E aí, a maioria das vezes, o que acontece? A pessoa vai ali, coloca um filtro de linha, coloca um Benjamin e começa a ligar uma série de produtos. Só que isso gera uma corrente de sobretensão, e essa instalação elétrica, que tem uma previsão de 10, 15 anos de vida útil, vai cair para 3, 4 anos de vida útil. E a gente começa a perceber dicas nas nossas casas de que alguma coisa está errada. Vou dar um exemplo. Assim que eu me mudei para minha residência, eu troquei a lâmpada do banheiro, passou 2 semanas, ela queimou. Eu fui lá e troquei de novo. Passou 2 semanas de novo, 3 semanas, ela queimou. Chamou o eletricista, porque tem algum ponto de curto na edificação. E aí ele começou a levantar, tinha lá realmente uma corrente de fogo, uma área em curto, e ele trocou. Só que a maioria das vezes a pessoa deixa isso de lado, né? A gente costuma, infelizmente, só fazer manutenção quando quebra. A gente não faz manutenção preventiva. Então, assim, muitos dos eventos eles poderiam ter sido evitados. Uma outra observação importante é que a quantidade de acidentes domésticos é muito grande, muitas vezes por falta de atenção do cidadão, né? Então, assim, evitar acidentes de natureza, principalmente com crianças, evitar a criança na cozinha. A gente teve esse ano uma ocorrência bem grave de uma explosão de um botijão durante uma festa, justamente por ter sido mal colocado. Foram 6 vítimas. Então, assim, são detalhes que poderiam ter sido evitados, né? Então, assim, eventos dessa natureza são importantes, e a gente precisa que o cidadão acompanhe isso com atenção, porque você vai, com certeza, diminuir ocorrências dessa natureza. É claro que existem atos infortuitos, né, situações que acontecem. Lógico. Sem esse controle, mas que poderia, sim, ser evitado grande parte dos incêndios em função da percepção do risco. Pois é, as pessoas às vezes não têm atenção
realmente sobre a importância que as normas legais de segurança obrigam que o cidadão faça, né? O incêndio é uma fatalidade, um acidente, ou muitas vezes é o indivíduo ignorar totalmente as regras básicas de segurança, não é isso? É verdade. Então, assim, nós que trabalhamos com essa condição de risco de emergência todos os dias, a gente vem percebendo como muitas vezes eventos que se tornam grandes, eles poderiam ter sido evitados. Eu dou um exemplo disso, foi esse incêndio que teve no centro administrativo. Eu fiquei muito... Eu vou entrar nesse ponto já com o senhor, vou falar especificamente sobre isso, mas tudo bem. Eu fiquei muito feliz com a atuação do guarda municipal que estava lá de serviço, porque o incêndio começou numa determinada região, já era por mais de 9 horas da noite. Esse evento eu fui particularmente para o local, mas a percepção dele de risco fez com que se evitasse uma tragédia, né? Então ele sentiu o cheiro de queimado, ele já poderia estar descansando, o prédio estava fechado, ele estava na condição já de descanso, mas ele se preocupou, levantou, percorreu a edificação toda mais de uma vez, não achou, mas ele não satisfeito, não parou até achar o foco de incêndio. Pois é, a gente às vezes sente isso. Às vezes passa um carro na rua ou um ônibus ou alguma coisa e deixa um cheiro de fumaça diferente dentro da casa da gente, né? E com esse verão a gente mantém janelas abertas. Outro dia eu senti um cheiro de queimado, virei para minha mulher e disse assim, olha, tem alguma coisa queimando aqui dentro de casa. Ela disse, mas não tem nada. Eu digo, tem. Aí eu comecei, eu corri o apartamento todo, e eu fiz o que o senhor falou agora. Corri 2 vezes o apartamento. Eu digo, não é possível, mas o cheiro de queimado era só na sala. Eu olhava e dizia, não é possível, não tem nada aqui na sala. Era da rua, realmente, o cheiro, mas a gente fica preocupado. Mas esse seu estado de alerta ele é muito importante, porque essa sua preocupação em vistoriar a casa mais de uma vez faz com que você sinta segurança na tua atuação, né? Então, é muito importante que o cidadão tenha essa percepção de risco, né? Muitas vezes a gente sente o cheiro e fala, não é nada. Não nada assim, por acaso. Era da rua, realmente exatamente. Não era nada, mas a gente tem que ver se é. Mas poderia ser, Poderia ser alguma coisa. E aí o seu tempo de atuação seria reduzido se não tivesse prestado a devida atenção. Exatamente. Como é feito o treinamento desses militares do Corpo de Bombeiros em nossa cidade, comandante? Há uma constância nesse exercício? Então, assim, muitas vezes, né, a gente escuta que acha que o bombeiro, diferente da polícia militar, que é uma tropa que ela está ostensiva na rua, patrulhando, o bombeiro é uma tropa que ela está aquartelada, ela está dentro do quartel. E aí muita gente acha que o bombeiro fica sem fazer nada, né? Que ele chega lá, toma café da manhã... Devem pensar e fica esperando até chegar um incêndio, uma coisa. Pelo contrário, né? Ele não para nem um minuto. Então, assim, ele chega de manhã, né? Quando ele assume serviço 8 horas da manhã, ele faz o teste de todos os equipamentos, todos os dias. Eles são treinados, são mexidos, né? Como é que se diz? Os equipamentos, eles são testados, a palavra é essa. Então, por exemplo, eu pego uma motosserra, ele vai lá, testa a motosserra, faz todos os treinamentos com ela, a moto rebolo, Lucas e todos os equipamentos que são utilizados durante o dia de serviço dele, eles são testados. Quando ele acaba de fazer isso, que ele vai levar ali mais ou menos 1 hora para testar todos os equipamentos, ele faz um teste operacional diário. O que é esse teste operacional diário? É feito um treinamento, um simulado de alguma ocorrência. Então, todos os dias, eles fazem um simulado operacional. Aí vem o almoço, na parte da tarde, eles têm as aulas específicas. Então, eles vão ter aulas de primeiros socorros, aula da parte de combustão, aula todos os dias. Ninguém fica lá dormindo, não, ninguém fica lá dormindo. E depois de 3 até as 5 horas, eles fazem a parte física, que é obrigatória também. Havendo um chamado de emergência, são na mesma hora... Exatamente. Se eu estiver no meio do treinamento e tiver uma ocorrência, eles vão largar e vão para a ocorrência. A Defesa Civil do município trabalha em conjunto com o nosso Corpo de Bombeiros? Isso é uma estratégia muito importante, inclusive, né? A Defesa Civil tem um papel fundamental nessa parte de prevenção
aos desastres, e a gente trabalha assim em parceria. Então, muitas das ocorrências, quando a gente chega no local, a gente solicita apoio da Defesa Civil para que ela compareça ao local e preste a devida atenção ao cidadão. Então, é muito comum, por exemplo, a gente teve esse escorregamento, infelizmente, com uma vítima fatal esse ano, essa semana, em que a equipe da Defesa Civil chegou logo em seguida e nos auxiliou no término do resgate. Então é uma parceria muito importante. Os bombeiros conseguiram salvar 2 vidas, né? 2 vidas, mas infelizmente um rapaz a terceira, infelizmente, não... É lastimável, né? Mas as pessoas precisam aprender a ter responsabilidade também para construir. Eu estou cansado de falar isso aqui em Petrópolis, mas... É uma situação muito complicada porque... Petropolitano tem mania de cabrito montês. É muito complicado porque assim, a gente tem um solo que ele já é instável por já explicamos isso aqui, nosso solo é muito erosivo. Exatamente. Ele é de arenito. Né? E muitas vezes a aclividade das construções colocam em risco justamente isso. Isso, exatamente. Comandante, parece-nos que desde 1978 é de responsabilidade do Corpo de Bombeiros do Estado o dever de estudar, analisar e fiscalizar todo o serviço de segurança das pessoas e de seus bens contra incêndios e pânico. Isso, exatamente. Em Petrópolis, existem alguns prédios públicos sem alvará do Corpo de Bombeiros para funcionamento, como é o caso do próprio anexo da Prefeitura lá na Avenida Barão do Rio Branco. O que o Corpo de Bombeiros pode fazer para inibir ou impedir que tais ausências continuem a desobedecer a legislação comum? Isso, então, desde o ano passado a gente começou um cronograma de notificação dessas edificações, então, para que elas cumpram e atendam às leis de segurança contra incêndio. Então, o prefeito Bernardo Rossi tem se mostrado bastante perceptivo a isso, e recebeu muito bem essa informação. E tanto é que as edificações que já estão saindo novas, elas já estão saindo com a aprovação do bombeiro. Isso é muito importante, né? Então, por exemplo, a UPA nova agora lá de Itaipava já deu entrada na documentação. Então, isso é uma forma de se preocupar, porque isso não se acontecia antigamente, né? Pois é. Então, assim, as edificações elas eram inauguradas e começavam a trabalhar sem essa preocupação de segurança contra incêndio. Então, a UPA já começou, o Alcides essa semana que teve também a parte lá, já está dando entrada na documentação, se eu não estou enganado, já deu essa semana. O que é importante para que a população se sinta segura no local em que ela vai... Porque se a gente vai para uma repartição pública que não dá o exemplo, aí a coisa fica ruim. Exatamente. Né? A gente fica assustado. Exatamente. Então, assim, aí a gente fez um cronograma de notificação. notificação. Exemplo tem que começar pelo poder público, né? Público, é isso. Até porque nós só existimos para atender a população. Pois é, exatamente. Se o poder público não dá o bom exemplo, as outras pessoas se sentem no direito de também não fazerem. Exatamente. Então, esse cronograma de notificação das edificações já iniciou, então a Câmara já foi notificada e é dado um prazo para que ela cumpra as exigências. Caso contrário, ela pode ser até fechada, como aconteceu com o teatro. Né? O teatro foi fechado justamente por isso. O Teatro Municipal. O Teatro Municipal foi fechado justamente por isso. Ele foi notificado, recebeu a primeira notificação, segunda notificação, auto de interdição. Pronto. Aí ele só pode ser reaberto quando ele tiver o cumprimento das devidas normas de segurança contra incêndio. Eu acredito que já agora esse ano já vai reabrir. Cumpriu as exigências e aí vai voltar a funcionar normalmente. É um ano político, deve reabrir. Será que todas as nossas escolas, hospitais, salas de cinema, shoppings possuem essa autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar, comandante? Então, as escolas também entraram nesse cronograma de notificação, foi feito um termo de ajuste de conduta... Nós temos escolas grandes. Exatamente. Né? Foi feito um termo de ajuste de conduta entre o Corpo de Bombeiros e a maioria das escolas para que eles tenham um prazo para se adequar, porque é a mesma coisa, a gente tem uma escola que você vai lá e deixa o seu filho, achando que está numa condição de segurança, não estou dizendo só escola pública, não, escola particular também. Também. Né? Então as escolas elas entraram num cronograma de notificação para que elas atendam às normas de segurança contra incêndio. Eu fiz um curso, uma pós, no Japão, em 2014, e me impressionou a cultura de segurança contra incêndio. Então, assim, lá todas as edificações elas são treinadas e capacitadas para evacuação pelo menos 2 vezes por ano. Então, assim, edificações, por exemplo, como essa, uma edificação comercial que a gente está, é feito um treinamento. As pessoas sabem como descer, como se comportar. É importante que a população entenda que o risco ele só vai ser alto se a população não estiver preparada.
Exatamente, é a grande diferença para nós brasileiros, né? Que se faz às vezes um simulado com sirene e ninguém obedece. Exatamente. Ninguém faz absolutamente nada, depois reclama. Exatamente. E assim, a gente, não adianta a gente jogar a culpa para o poder público se a gente não tiver a nossa parcela de responsabilidade. Exatamente, né? Aí é uma questão de educação, de princípios que o povo brasileiro precisa aprender, né? Exatamente. A ter responsabilidade e saber o valor da sua vida. Exatamente. E assim, é muito importante porque que isso fique bem claro, que todos nós temos responsabilidade, né? Então é muito comum a gente ver assim, mas aquilo ali é responsabilidade do bombeiro, aquilo ali é responsabilidade... Sim. Tem a parcela de responsabilidade, mas cada um tem a sua, né? Jogar a culpa sempre nas costas do bombeiro eu lembro fácil. Eu lembro de um incêndio que eu fui ainda tenente, eu trabalhava no centro do Rio, e aí a gente teve uma terça-feira um incêndio numa edificação comercial, no seu 6º andar, em que era uma máquina de cartão de crédito pegou fogo, enfim, deu aquele pânico, as pessoas desceram. Esse incêndio teve uma morte, uma senhora pisoteada na escada, pelo pânico das pessoas. Pois é. Então, é um incêndio pequeno, de pequenas proporções, era uma máquina de cartão de crédito, começou a pegar fogo, deu fumaça, as pessoas entraram em pânico e começaram a correr. Na mesma semana, 3, 4 dias depois, teve um outro prédio em que teve um incêndio similar, era uma cafeteira. E quando a gente chegou, toda a edificação estava evacuada. Todas as pessoas tinham saído, estavam nos seus pontos de encontro. Existia um treinamento e uma capacitação de segurança contra incêndio. Então, esse incêndio não teve vítima. Isso é de suma importância, né, comandante? Suma importância. Principalmente nos shoppings das cidades, que as pessoas Exatamente. deveriam ter brigadas e realmente pessoas com competência para esvaziar, para saber como fazer, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. É porque, infelizmente, no Brasil, a gente só vai prestar atenção naquilo depois que Depois que aconteceu. ocorre. Depois que aconteceu. E aí... vai falar assim, poxa, mas por que não tem isso aqui antes? A lei está aí, a lei está clara. Né? Então, assim, é importante que se cumpra, porque as pessoas entendam as suas responsabilidades. Porque depois que acontecer, não adianta. Aí, depois da casa caída, aí não adianta mais nada, porque não tem o que fazer. Exatamente. Acontecendo um acidente num prédio desses que funcionam sem a devida autorização do Corpo de Bombeiros, de quem é a responsabilidade, comandante? Então, assim, a primeira colocação vai ser... a responsabilidade é do gestor daquela edificação. Então, quiçá o síndico, quiçá o gestor, no caso, o responsável administrativo pelo prédio. A responsabilidade está ali, naquela pessoa, né? Porque a legislação, como o senhor mesmo falou, está aí desde 1976. Exatamente. A gente não pode alegar que desconhece a legislação, né? Exato. E os engenheiros que acompanham as obras, eles sabem disso, né? Porque está na formação deles essa parte de instalações de incêndio que é dado desde 1976. Então não tem como alegar o desconhecimento. Pois é, depois não adianta ficar dizendo a culpa do Corpo de Bombeiros que não foi fazer a vistoria. Você tem que solicitar a vistoria. Né? Não, então, tanto é que a maioria dos prédios já foi notificada, ela já tem a ciência, já recebeu a notificação, né? Então, assim, não tem como alegar, como agora a gente deu como foi no prédio administrativo, a gente deu a notificação em prazo de 60 dias. Esse alvará de autorização só diz respeito quanto à segurança contra incêndio e pânico, saída de emergência e rota de fuga, não é verdade? Isso, também a parte de sinalização de emergência. Pois é, os demais alvarás dizem respeito aos órgãos da municipalidade. Higiene, afastamento, isso é da municipalidade. Agora, a segurança e pânico é do Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Isso é um ganho também para a cidade, porque antigamente, nos últimos 10 anos, era comum se dar o alvará, né, se conceder o alvará definitivo de uma edificação comercial sem a aprovação do bombeiro. Isso não acontece mais. É assim agora? Agora é obrigatório, quando a pessoa vai dar entrada no alvará, é obrigatório que ela tenha... Até que, enfim, tem algo de bom. É obrigatório que ela tenha o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. Sem o certificado de aprovação, ela não consegue o alvará definitivo. Eu acho mais do que justo, porque realmente as pessoas têm que ter consciência do risco que colocam as outras pessoas. E assim, poucas pessoas sabem também que é muito comum as seguradoras não pagarem o seguro se não tiver o certificado de aprovação. Então, é muito comum isso. Isso é muito importante, né? A pessoa faz o seguro achando que está totalmente segura, quando ela vai dar entrada no seguro em função de um sinistro, a seguradora não paga. Porque justamente ela não tem os pré-requisitos legais. Perfeito.
Havendo mudança interna no prédio que possui essa autorização para funcionamento, o prédio ele já tem tudo certinho, mas ele fez umas mudanças. Nova vistoria terá que ser feita? Sim, terá que ser feita. Existem algumas modificações que não necessitam. Por exemplo, se eu vou fazer uma mudança de razão social, mas vou continuar com o mesmo funcionamento, não precisa fazer uma nova vistoria. Mas se eu faço uma mudança de layout, se eu faço uma alteração de móveis ou então de paredes dentro da edificação, em que você vá colocar em risco a acessibilidade e a saída de emergência, é importante que se faça uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros. Uhum. Quando o Corpo de Bombeiros pode interditar uma área, comandante? Então, é feito todo dentro da legislação que foi citada, o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, existe um processo que ele é montado. Então, é feita uma primeira notificação. Essa primeira notificação ela tem um prazo. Extinto esse prazo, existe uma segunda notificação, né, e aí essa segunda notificação já é com multa. Aí dói no bolso. Já dói no bolso a primeira multa. E depois a segunda notificação, onde a multa é dobrada, né? E aí depois a edificação ela pode ser interditada por inércia de comprovação da sua documentação. Então, existem situações que você vai interditar e a edificação não pode mais funcionar. É muito comum isso em edificações comerciais. Então, a edificação não dispõe de certificado de aprovação, ela é interditada, ela não pode funcionar. A gente oficia ao Ministério Público, a delegacia, o quartel da área, a prefeitura, que aquela edificação não pode funcionar. Nós temos aqui um corpo técnico que possa realmente ver a respeito de estrutura do prédio. Nós temos isso? Sim. Temos 2 oficiais que são capacitados para isso. São capacitados, são formados, então essa formação exatamente, técnica. Essa formação técnica. Sim. Isso é importante para que a pessoa possa ter segurança e embasamento naquilo que ela está dizendo. Né? Exatamente. E assim, a gente fala que essa parte de legislação de incêndio, a gente deixa militares dedicados para isso, porque requer estudo, requer um acompanhamento, uma melhoria. Então, o oficial que hoje coordena essa operação é o Capitão Braz, é um oficial brilhante. Então, ele tem uma equipe já de mais 2 oficiais que fazem exatamente isso, que fazem a parte de vistorias. Eles fazem essa parte, claro que tem as demais funções de resgate, lógico, mas administrativamente essa função compete a ele. Então, é importante que eles façam isso e que eles acompanhem todos os tipos de documentações que tramitam dentro da corporação. Eles que fazem isso. Nosso batalhão está atento 24 horas por dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 360, nesse ano, 366 dias. Esse ano tem mais um, né? E é importante que as pessoas conheçam isso, porque é um trabalho muito difícil. Quando uma viatura sai para atender, por trás dela tem toda uma logística de atuação que as pessoas não conhecem, né? Então, fazer o quartel funcionar requer muita atenção. Porque diferente de um carro comum, você vai sair para trabalhar hoje e o seu carro não funciona, eu vou de Uber, eu vou de... O bombeiro não tem como, A gente não né? pode falhar, né? A gente não pode falhar. E se uma viatura quebra, a reposição ela tem que ser muito rápida. Então eu tenho o mecânico que acompanha 24 horas, eu tenho o militar que faz a alimentação 24 horas, então eu tenho uma série de equipes, eu tenho uma equipe médica que atende os nossos militares. Então assim, eu tenho todo um entorno para que os militares saiam para trabalhar e atender a população da melhor maneira possível. Então, fazer o batalhão funcionar é uma forma de você mesclar todos os conhecimentos que você carrega ao longo da carreira inteira. Então, assim, é maravilhoso porque você consegue colocar os seus projetos pessoais, né? Você consegue transformar o que você viu de quando era tenente, que você achava que não era bom, que não era isso, que não era aquilo, e hoje você consegue fazer isso para os militares que estão entrando na corporação. Exato. Agora, mangueiras de prédios, como é que é feita essa vistoria? Também é feito por nós. Quando o militar ele entra para fazer a vistoria, assim, é importante que se diga isso, nós só fazemos vistorias fardados, com identidade. Então, se vier outra pessoa fazer uma vistoria... Não é do bombeiro, então ele vai se identificar.
E aí ele vai ver as condições de segurança contra incêndio e pânico. As saídas de emergência, a parte de detecção de fumaça, iluminação de emergência, os dispositivos fixos, como o senhor comentou, que são os sprinklers e as mangueiras. Ele vai ver todo esse aparato se está de acordo com a legislação. Se tiver de acordo com a legislação, ótimo, muito obrigado. Se não tiver, ele vai notificar para que a pessoa adeque. E é dado um prazo, assim. O intuito nosso sempre vai ser preservar a vida. Perfeito. O nosso intuito é sempre não buscar... é a punição, não é a pena. Exatamente. Tanto é que quando é dada a notificação, o militar, vamos supor que a gente chegue lá, venha vistoriar uma determinada edificação e os extintores estão vencidos. É dado um prazo, você vai ter aqui 20 dias para você fazer a recarga dos seus extintores. Vai lá no quartel, apresenta a nota da recarga, a notificação está extinta e acaba o problema. Então, é justamente para que funcione, que é para a pessoa se sinta segura, porque eu já tive o infortúnio de estar numa situação de incêndio, estava numa edificação, e começou o incêndio, eu pedi os extintores, não estava fardado, né, estava civil, e os 3 extintores não funcionaram. Isso é um problema sério. Né? E aí acabaram pegando os extintores no vizinho, enfim, para que eu pudesse fazer a extinção do incêndio. Mas na hora da emergência que você vai ver a importância disso. Exatamente. Comandante, para nós finalizarmos, nós temos aqui uma equipe para realizar simulados em escolas a fim de prevenir situações de pânico. Sim, existe. É dia 29 de outubro, é o Dia Estadual da Redução do Risco de Desastres. Então, no segundo semestre, a gente faz uma mobilização em várias escolas, para que as pessoas que convivem naquele meio saibam os locais de risco. Então, é feito um treinamento junto a algumas escolas, cada ano é escolhido uma quantidade de escolas, e aí a nossa equipe vai ao local, faz uma capacitação antes, com os professores principalmente, com os alunos, e aí depois é feito um simulado de evacuação, conduzindo as crianças para uma condição de segurança. É importante que isso aconteça, porque as crianças, de um modo geral, quando entram em pânico, se você não tiver uma precisa orientação, existe a possibilidade de você ter um acidente de natureza grave. Exatamente. Comandante, eu queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios para esse bate-papo, porque realmente eu acho que é muito importante nós levarmos à população conhecimento acerca daquilo que nos cerca. A gente sabe que o petropolitano, como a maioria do povo brasileiro, tem um carinho muito grande com o Corpo de Bombeiros, porque é uma guarnição que sempre coloca a sua vida acima de tudo. Nós vimos em Brumadinho o trabalho excepcional que o Corpo de Bombeiros fez e ainda faz até hoje. Exatamente. Nas situações de risco, nas situações que infelizmente vitimam muitas pessoas. E a gente sente isso dentro da nossa população, esse carinho e essa admiração pelo Corpo de Bombeiros. Parabenizá-lo pelo seu comando aqui e nos colocarmos à disposição para aquilo que o Corpo de Bombeiros também quiser dispor do Lions, para que a gente possa ter parcerias e trabalhos conjuntos. O nosso microfone para a sua despedida e para o que o senhor quiser complementar aí. Eu queria agradecer muito o espaço, a oportunidade da gente poder falar um pouco do nosso trabalho. Muitas vezes o bombeiro ele não tem esse espaço, a gente trabalha diuturnamente, muitas vezes a gente não tem essa possibilidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho. Então, o senhor comentou sobre Brumadinho, e é um dos grandes exemplos que a gente tem da abnegação do bombeiro. Exato. Todos os bombeiros que voltaram de Brumadinho voltaram com alguma sequela. Então, por contaminação química, enfim. Mas é uma prova de que o bombeiro ele é um abnegado. Ele tem a profissão como um dom e ele dedica a sua vida a salvar as outras vidas. Então, quando a gente começa o período de chuva e a gente vê a condição de risco, essa semana eu fiquei muito feliz quando a gente teve quando começaram as ocorrências e a gente viu bombeiros de folga no quartel. Ou seja, isso é espírito de corporativismo. Exatamente. Muito grande. Nesse incêndio mesmo do centro administrativo, 3 militares estavam de folga. E aí eles foram ao quartel, pegaram seus equipamentos e avançaram para o incêndio. Então,
quando a gente faz isso, a gente faz justamente por amor ao próximo. Só não foi pior pela atuação do Corpo de Bombeiros, né? Atuação... Senão tinha lambido aquilo tudo lá. É verdade. Né? Pode, Isabela. Então, normalmente a gente faz essa capacitação. Então, assim, na primeira semana a gente faz um curso... Eu vou repetir aqui a pergunta, tá bom. Porque é importante que as pessoas tenham conhecimento. A Isabela está perguntando se nos estabelecimentos é importante ou é obrigatório que tenha pessoas que saibam usar os extintores de incêndio. Então, porque é só para enfeitar lá a parede, não adianta. Exatamente. O que a gente faz? O Corpo de Bombeiros ele faz esse treinamento. Então, periodicamente a gente faz cursos que a gente chama de semana de prevenção, ou seja, é o cidadão comum que ele quer aprender noções básicas de combate a incêndio e primeiros socorros. Então, essa semana de prevenção, ele tem aula durante 4 dias à noite, justamente que as pessoas trabalham, né? Então, a aula vai de 6 até as 9, durante 4 dias, e um dia ele faz um simulado, justamente para isso. Para ele aprender a extinguir o incêndio com o extintor, os tipos de extintor, como que se usa, o que se faz, o que não se faz, perfeito? Para que toda a população tenha acesso a esse treinamento. Então é importante. Então a gente vai divulgar agora esse ano qual é o calendário de instruções dessa natureza, para que a população tenha acesso a essa informação. É muito importante. Essa é uma pergunta muito boa, porque não adianta você ter o extintor se a pessoa não sabe usar. Lógico, né? lógico. E tem extintores que são para corrente. São tipos diferentes. Uns são de espuma, não é isso? Isso. Aí é água, PQS e CO2, né? é isso. Exatamente. Cada um para uma finalidade. Uma finalidade. Vai tacar fogo, que pior ainda mais rápido ainda. É isso aí. Comandante, muito obrigado pela sua atuação, pela sua presença aqui nos nossos estúdios, por acordar cedo nesse sábado aqui para estar com a gente aqui, apesar que eu acho que isso deve ser uma rotina comum, né? E levar aos nossos ouvintes aqui informações importantes sobre os nossos valorosos homens do Corpo de Bombeiro. Esses, sim, muitas das vezes verdadeiros heróis, não aqueles que são denominados pela mídia aí como heróis, que de herói não tem absolutamente nada. Muito obrigado, comandante. Obrigado aos nossos ouvintes, a Rádio Imperial aí, por estarem conosco em mais um programa. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez. Carnaval, né? É sábado de carnaval, Isabela? Você vai fazer programa, Isabela? No sábado de carnaval? Vai me obrigar a vir aqui, Isabela? No sábado de carnaval? Mas que coisa horrível. Vamos ver o que a gente vai pronto aqui para o carnaval, né? Então, um grande abraço a todos. Obrigado a Eunice lá em São Paulo, que está sempre atenta aqui aos nossos ouvintes, a Olívia Vendlen, ao Marcos Carneiro, Norinda Marilene e todos... o Zé Roberto, todos os nossos ouvintes aí que estão sempre ligadinhos aqui com a gente, na mais querida de Petrópolis. Um abraço a todos, até sábado que vem. Fui!